Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como ontem, domingo do Bom Pastor, hoje também nós ouvimos um trecho do capítulo 10º do Evangelho de São João, os 10 primeiros versículos que antecedem aquele Evangelho que ontem foi aqui proclamado. E é justamente o início do discurso de Jesus como o bom pastor. Há na nossa fé esta centralidade da pessoa de Jesus. Só quem anuncia realmente Jesus Cristo inteiro é que é fiel ao Senhor. Nós não podemos fazer recortes, selecionar aquilo que parece mais simpático ou que interessa. Nós temos que acolher o Evangelho na sua inteireza, na sua integralidade. Há um cristocentrismo da nossa fé. Um cristocentrismo que é inclusivo, que não exclui as pessoas, mas que inclui as pessoas, os povos, as culturas, os diferentes. O contrário de uma postura fechada, que recusa a diversidade, que recusa a riqueza, que recusa a alteridade. Jesus diz claramente que Ele é a porta das ovelhas. E quando Ele fala que aqueles que vieram antes dele são ladrões e assassinos, não são só aqueles que vieram dele cronologicamente antes, também hoje. Aqueles que não passam por ele. Antes dele, aqueles que se colocam no lugar dele. Tem gente até que prega. E às vezes até usa o nome de Jesus. Mas não usa o Evangelho de Jesus. É interessante a gente ver determinadas pregações que falam até de textos numerosos do Antigo Testamento, mas omitem o Evangelho de Jesus. Passagens fundamentais que não poderiam ser absolutamente esquecidas ou relegadas a um segundo plano. Jesus é a porta das ovelhas, é preciso entrar por Ele, é preciso que a palavra dEle seja anunciada, que a pessoa dEle seja anunciada, não nossos caprichos. Como não entenderam o que ele disse, ele depois precisou dizer claramente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E ele conclui com esse versículo que ilumina toda a passagem: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A correta compreensão do Evangelho de Jesus faz com que nós valorizemos todas as dimensões da vida humana. Nós não somos só espírito, nem só corpo. Nós somos uma unidade de corpo e espírito. A vontade de Deus é que nós sejamos salvos, que nós sejamos felizes, que nós façamos o bem. E isso, inclusive, é testemunhado ao longo da história da Igreja, quando os cristãos se ocupam, por exemplo, da saúde dos outros. Quantas irmandades, quantas santas casas, quantas obras na história da Igreja para curar, cuidar dos doentes. Isso é vontade de Deus. Quantas obras na história da Igreja para cuidar, por exemplo, da educação das crianças, dos jovens. Quer dizer, todas as dimensões são importantes. O verdadeiro cristão não é aquele que despreza esse mundo. Não é aquele que pensa só na vida depois da morte. Isso é um equívoco.
Nós temos que pensar no conjunto de toda a vida. Não há dúvida de que a vida espiritual é fundamental, é o principal, mas isso não significa o abandono da história, porque quem deve ser salvo é o ser humano inteiro. E aquilo que nós fazemos de bem na história, na nossa vida cotidiana, é semente de eternidade, é matéria para a ressurreição e para a eternidade. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, a tenham na totalidade. Jesus vai apontar, como nós ouvimos ontem, no trecho imediatamente seguinte, que ele também tem outras ovelhas que não pertencem a esse redil. É preciso que também elas ouçam a voz do pastor e que sejam conduzidas e também encontrem pastagens, apontando para o universalismo da missão da igreja. Nós somos uma igreja missionária, que se importa com os outros. Nós não somos um clube fechado, dos iguais, da mesmice, da uniformidade. Não, nós somos abertos à diversidade, à riqueza da criação de Deus. Na primeira leitura fica isso muito evidente, nesse episódio tão importante que foi da igreja se abrir para os pagãos. Se a igreja não tivesse se aberto para os pagãos, nós que estamos aqui provavelmente não seríamos cristãos, porque ela seria apenas um ramo do judaísmo. Foi um passo importantíssimo, revolucionário que foi dado naquela época. Porque Pedro foi dócil ao Espírito Santo. Ele foi à casa de Cornélio, um pagão. Não era permitido ir a essa casa do pagão. Mas ele vai, porque o Espírito mandou que ele fosse. E ele anuncia Jesus Cristo, anuncia o Evangelho. E Cornélio e toda a sua casa acolhem esse Evangelho. Mas Pedro foi questionado por membros da comunidade. Você entrou na casa de um pagão, você comeu com eles, né? Como se Pedro estivesse errado. Como hoje alguns questionam o Papa, os bispos. Por exemplo, só para falar numa coisa recente, o sínodo da Amazônia não foi tão atacado? Não foram tão caluniados o Papa e os bispos? Porque queriam trataram e muito bem, da inculturação do Evangelho. E a igreja sempre fez inculturação do Evangelho, senão nós não seríamos cristãos, seríamos uma seita do judaísmo. Pedro então vai contar, é um episódio longo, ele vai contar o que ele viu. Ele teve inclusive um sonho, entrou em êxtase, viu uma coisa parecida com uma grande toalha sustentada por 4 pontas, e do céu chegava até mim. E o que ele viu? Tudo que os judeus consideravam proibido, que não podiam comer. Quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouviu uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele, como bom judeu, respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. E isso se repetiu por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. E 3 homens se apresentaram neste momento na casa em que nos encontrávamos, à minha procura, e o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Veja a docilidade de Pedro ao Espírito Santo. E lá foram, e encontrando então Cornélio com a família, logo que ele entrou na casa e começou a falar, não precisou de Pedro nem falar de nenhuma exigência: vocês têm que fazer isso, vocês têm que ser circuncidados, vocês têm... Não. Pedro começou a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor Jesus, havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus, portanto o Pai,
concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Estão vendo como é que Deus é muito mais aberto do que as estreitas bitolas de determinados fundamentalismos fanáticos e que hoje criticam o Papa e os bispos. Pessoas que querem ser guardiães da ortodoxia, que se arvoram em apontar a direção que a igreja deve tomar. Parece que são dóceis ao Espírito Santo. Não são, resistem ao Espírito Santo. Fazem o trabalho daquele que é o diabo, que divide, que causa discórdia, que provoca divisão, separação. Pedro, ao contrário, foi dócil ao Espírito Santo e respondeu com toda a simplicidade, não só o que aconteceu, mas disse: quem seria eu para me opor à ação de Deus, se o Espírito Santo desceu sobre eles, sem exigir que eles fossem circuncidados, sem passar por todo o judaísmo? Quem sou eu para me opor à ação de Deus? É um grande ensinamento para esses tempos que nós estamos vivendo. Quando o Papa Francisco chama a atenção do mundo inteiro, com esses documentos proféticos, luminosos, como a Laudato Si, que fala sobre o cuidado com a casa comum, com uma encíclica Fratelli Tutti, que fala da fraternidade, da amizade social, que somos todos irmãos e irmãs. Ele está sendo dócil ao Espírito Santo e mostrando a vontade de Deus de salvar a todas as pessoas, entrando em todas as culturas e tirando daí as sementes do verbo que estão presentes pela ação do Espírito Santo e fazendo-as frutificar para que possamos viver na fraternidade universal. Que nós hoje não resistamos ao Espírito Santo, mas a exemplo de Pedro, sejamos dóceis à sua ação e aceitemos o Evangelho de Jesus Cristo na sua totalidade e que chama todos à salvação pela vivência do amor fraterno. Tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, estava nu, me vestistes, doente, me visitastes, na prisão me consolastes, peregrino, me acolhestes. Quando foi? Quando isso foi feito ao menor dos meus irmãos, foi feito a mim. Jesus não colocou condição para que a caridade fraterna fosse vivida, para que a missão acontecesse. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando tudo o que eu ensinei e batizando, congregando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não nos ensinou a ficar ritualizando, mas nos ensinou a levar a novidade do Evangelho, a boa notícia do reino de Deus, da fraternidade universal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.